Olá, meus queridos e minhas queridas. O meu nome é Thaisa Prado. Eu vou ser a professora de Direito Internacional de vocês aqui na CPA Concursos. Espero que a gente tenha aí um excelente módulo, que eu possa ajudar vocês um pouquinho nessa empreitada aí da vitória da OAB de vocês, que na verdade a gente sabe que vocês conseguem, é só estudo, é só perseverança. E no que for em relação ao direito internacional, espero que eu consiga aqui auxiliá-los a ter uma caminhada frutífera e uma vitória conquistada, né? Bom, o direito internacional, na verdade, antes de iniciar nosso conteúdo, eu queria passar para vocês algumas considerações. Quais são essas considerações? O direito internacional, ele envolve uma gama muito grande de matérias, né? Na verdade, primeiro eu quero que fique muito bem claro que aqui nós vamos tratar do direito internacional público e após do direito internacional privado. Em relação aos direitos humanos, vocês terão um módulo específico. Apesar de que, se a gente for ver bem certinho, os direitos humanos, de certa forma, integram também a grande área do direito internacional, né? Como a gente vai verificar, existem algumas questões específicas do direito internacional, como, por exemplo, quais são os seus sujeitos, quais são as suas fontes, os tratados internacionais. Tudo isso, de certa forma, quando vocês estudarem direitos humanos, vocês verificam que também existe, né? A gente também fala em estados nos direitos humanos, a gente também fala nas organizações internacionais, por exemplo, a ONU, por exemplo, a OEA, a gente também fala em tratados internacionais de direitos humanos, que é um tema bastante debatido, mas aqui, especificamente, a gente não vai ter esse foco, né? Nós vamos estudar o direito internacional como um todo, de uma maneira um pouquinho mais abrangente, após vocês focam especificamente no direito internacional. Além disso, o que eu quero esclarecer para vocês? Existem dois focos do direito internacional que a gente vai ter na nossa matéria. Quais são? A gente vai falar do direito internacional público e após o direito internacional privado. O que a gente vai ver? Na verdade, o direito internacional público, ele é o direito internacional por excelência. Como assim por excelência, né? Quando a gente fala em direito internacional, o que vem na nossa cabeça? Estados, organizações internacionais, as relações entre esses estados, os tratados que eles assinam, tudo isso, via de regra, faz parte do direito internacional público, né? Por isso que a gente inicia a nossa trajetória pelo direito internacional público. Após, nas últimas aulas, a gente dá uma pincelada em alguns temas específicos do direito internacional privado. O direito internacional privado, como a gente vai verificar, o que acontece? Bem, na verdade, ele não é muito bem um direito internacional. Mas como assim? Ele não é direito internacional privado? É, mas na verdade, ele trata de um direito interno que envolvam elementos estrangeiros. Isso depois a gente vai explicar bem certinho como é que funciona. Então, na verdade, as principais fontes do direito internacional privado são fontes internas. Como assim? Constituição, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? Que a gente lembrava antes como LIC, não é mais LIC, LINDB. A LINDB, Código Civil, Código de Processo Civil, né? São várias dessas normas que acabam regulamentando como que vai funcionar um caso de direito civil quando a gente tem algum elemento estrangeiro. Como assim? Alguma das partes são, né, estrangeiros, ou a obrigação tem que ser realizada fora do Brasil, o contrato foi assinado fora do Brasil, é uma questão de sucessões, a pessoa faleceu fora do Brasil, a pessoa tem bens fora do Brasil, como é que fica? Que lei que eu uso? A brasileira ou a daquele outro estado? Né? O contrato ele é assinado nos Estados Unidos, mas tem uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana. Que lei que eu vou usar? A daqui ou a de lá? Como é que funciona, né? Tudo isso a gente vai ver nesse segundo momento do nosso curso, quando a gente falar do direito internacional privado, né? Além disso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre arbitragem, um pouquinho sobre a nacionalidade, tudo isso nas nossas últimas aulas. As primeiras aulas eu vou dedicar principalmente ao estudo do direito internacional público, começando inicialmente na aula de hoje, na qual a gente vai fazer uma introdução, principalmente para saber o quê? Principalmente para conseguir diferenciar a Sociedade Internacional do Direito Internacional, quais são as características dessa sociedade, o que é o direito internacional, existe semelhança com o direito interno, não existe, como é que tudo isso funciona, né? E como que a gente chegou no panorama atual do que a gente entende por direito internacional. Então vejam, até aqui a gente colocou aqui para vocês a sociedade internacional e o direito internacional. Na verdade, vejam, é muito importante que a gente já faça essa distinção, porque às vezes a gente pensa, mas existe diferença entre sociedade internacional e direito internacional? Sabe uma maneira bem fácil da gente conseguir lembrar disso? Existe diferença entre a sociedade brasileira e o direito brasileiro? Acho que sim, né?
Então, na verdade, vejam, a sociedade, ela é formada pelos atores que vão compor a formação desse direito, né? A gente fala na sociedade brasileira, a gente sabe que não é a mesma coisa que o direito brasileiro. Então aqui funciona na mesma ideia, na mesma lógica. Então já nesse primeiro momento, a gente passa aqui para a sociedade internacional, verificar algumas características da sociedade internacional. Então venham aqui para o quadro comigo, deem uma olhadinha aqui comigo. Então, ó, a gente tá ali, as características da sociedade internacional. Como eu comentei com vocês, a sociedade internacional não é a mesma coisa que o direito internacional. A sociedade internacional possui características específicas que vão demonstrar qual a sua importância e como que ela vai se comportar nesse âmbito global. A primeira característica que eu coloco aqui para vocês é que a sociedade internacional, ela é universal. Ela é universal em que sentido? Porque ela vai abranger, como eu coloquei ali, todos os sujeitos do direito internacional. Então, quando a gente estiver tratando do direito internacional, a gente sabe que existem sujeitos específicos, né? Sujeitos específicos que a gente vai trabalhar nos próximos encontros, como, por exemplo, os estados e as organizações internacionais. Então, quando a gente diz que a sociedade internacional, ela tem uma característica de ser universal, significa que todos aqueles que são sujeitos do direito internacional, como os estados, as organizações internacionais, em raríssimas exceções os indivíduos, que a gente vai comentar bem certinho depois, né? Todos eles englobam essa sociedade internacional. Então, o Brasil faz parte? Faz parte. Estados Unidos faz parte. Egito, Grécia, Suécia, todos os estados fazem parte. Bem como as organizações internacionais, ONU, FMI, OEA, todas as organizações internacionais que a gente escuta, né, que são compostas por estados, também vão fazer parte dessa sociedade internacional. A segunda característica que a gente coloca ali é que ela é uma sociedade paritária. O que significa ser paritária? Paritária, pensem comigo, paridade de igualdade de armas, né? Você tem uma relação paritária, você tem uma relação de igualdade. Então ela é paritária porque, teoricamente, todos esses sujeitos do direito internacional possuem igualdade jurídica. O que isso significa? Juridicamente, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Claro que, eventualmente, podem ter algumas situações excepcionais na qual são conferidos alguns privilégios a países que têm condições um pouquinho mais dificultadas, como, por exemplo, existem algumas situações na OMC, Organização Mundial do Comércio, em que se concedem benefícios, privilégios aos estados menos desenvolvidos, aos estados em desenvolvimento, para que a gente consiga, de certa forma, alcançar aquela igualdade jurídica tão almejada, né? Vejam, quando a gente fala igualdade jurídica, a gente tem consciência de que, muitas vezes, não existe a igualdade econômica, a igualdade política, a igualdade social, a gente sabe disso. Mas o que a gente está tentando demonstrar? Que para o direito internacional, todos esses estados têm ou deveriam ter a mesma importância. Todos esses estados têm ou deveriam ter os mesmos direitos, né? Vejam, é uma característica que diz, todos os estados fazem parte, ele é universal, e além disso, todos esses estados são iguais perante o direito internacional. Inclusive, esta igualdade jurídica está prevista no artigo 2º da Carta das Nações Unidas, que é o tratado internacional que cria a ONU. Né? Depois a gente vai ver bem certinho essa questão da criação da ONU, mas é o tratado internacional que cria a ONU, Carta das Nações Unidas. Já no seu 2º artigo, traz essa necessidade dos estados serem tratados de forma igualitária. Além disso, ela é aberta em que sentido? Os estados não são obrigados a participar dessa sociedade internacional. Participa se quer, se não quer não participa, né? Claro que no mundo globalizado, como o atual, se torna cada vez mais difícil o estado não participar de uma sociedade como essa. Porque pensem comigo, como é que você vai admitir um estado que atualmente se isole dos demais estados, né? Como que você vai fazer isso? Seja questão econômica, seja questão social, seja questão política. Hoje é muito difícil a gente conseguir admitir, no nosso panorama global, um Estado que se isole dos demais. Então, é claro que o Estado não é obrigado a participar dessa sociedade internacional, mas se ele não participa, ele acaba tendo consequências que, de certa forma, demonstram interessante a sua participação. Então, universal, paritária, aberta. Além disso, ela é anárquica.
Anárquica em que sentido, né? Anárquica porque a gente não tem um superestado. A gente não tem um estado que, de certa forma, possua uma soberania em relação aos demais estados. Você pode até falar para mim, professora, mas os Estados Unidos dominam o mundo, né? Os Estados Unidos comandam tudo. Mas não existe uma subordinação dos demais estados juridicamente em relação aos Estados Unidos, por exemplo, né? Essa sociedade internacional, ela é formada por inúmeros sujeitos de direito internacional soberanos. Cada um tem o seu poder, cada um tem a sua independência, cada um tem a sua legitimidade. A gente não tem um presidente do mundo, né? A gente não tem um governante do mundo, a gente não tem um superestado que vai lá e mande nos demais. Claro que a gente sabe que existem consequências econômicas que, de certa forma, modificam todo o nosso panorama ideal do direito, né? Mas, de qualquer forma, não há um Estado que possua poderes de exigir juridicamente dos demais Estados determinadas atitudes. Por isso que a gente diz que essa sociedade é anárquica ou descentralizada. Anárquica de anarquia, né? Não tem um governo único. Tá? E por fim, a gente diz que essa sociedade internacional também, ela é voltada numa característica que demonstra que o direito que é desenvolvido por essa sociedade internacional é um direito originário. Como isso? Né? Ele não se fundamenta num direito de um Estado específico. Ou seja, você vai criar normas no direito internacional, você não vai pegar o direito de um Estado e copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Os Estados conjuntamente vão se reunir e vão criar esse direito internacional. Claro que, eventualmente, pode ter determinadas questões que eles possam se utilizar do seu direito interno como base. Mas o direito internacional não é cópia de nenhum direito interno. Por isso que ele diz que é um direito originário. Então, volte aqui comigo. Então, o que a gente viu aqui? Que a sociedade internacional, ela possui algumas características específicas. Quais são essas características? Ela é uma sociedade universal porque abrange todos os sujeitos de direito internacional público. Ela é paritária, por quê? Porque ela se baseia numa lógica de igualdade jurídica. Igualdade jurídica não significa igualdade econômica, não significa igualdade política, significa que para o direito internacional todos esses estados são iguais, tá? Ou deveriam ser, né? Universal, paritária. Aí que mais que a gente viu? Que ela é descentralizada ou anárquica, não possui um direito, não possui não possui um governante único, não possui um superestado, não possui alguém que vá lá e, de certa forma, manipule todos os estados a fazer o que ele quer, né? Obrigue os estados a fazer o que ele quer. Por isso a gente diz que ela é anárquica. Além disso, ela é aberta, porque os estados não são obrigados a se relacionar. Como é que a gente vai obrigar um relacionamento, né? Não tem como obrigar um relacionamento. Claro que todo mundo sabe que, muitas vezes, você pode até não querer se relacionar, mas por causa das consequências daquele teu não relacionamento, você acaba se forçando. Mas você faz porque você quer, né? O Estado, de certa forma, ele participa dessa sociedade internacional porque ele quer. Mas economicamente, se ele não participar, ele fica excluído. É uma escolha dele. É uma escolha dele. Por isso que a gente diz, é aberta porque ele participa se ele quer. Mas se ele não participar, ele vai ter inúmeras consequências. Tá bom? É uma escolha dele. Escolhe ter essas consequências ou não. Tá? Mas ele de certa forma, livre para escolher se ele quer ou não fazer parte desta sociedade internacional que, consequentemente, acaba criando o direito internacional. Universal, paritária, aberta, anárquica e formada em um direito originário, tá? Essas são as principais características que a gente tem da sociedade internacional. Pois bem, acabei de comentar com vocês que essa sociedade internacional, ela não é a mesma coisa que o direito internacional. Não. Ela, de certa forma, vai ser formada pelos atores, pelos sujeitos que vão compor o direito internacional, que vão criar, que vão participar desse direito internacional. Então, tendo essa ideia, tendo essa noção do que é a sociedade internacional, a gente passa aqui para um segundo momento, que seria o do conceito do direito internacional público.